Hoje, tem jogo em que o favoritismo engana e muita gente vai errar a leitura de jogo sem observar o contexto correto. Em vez de palpite pronto, eu vou te mostrar qual placar realmente faz sentido nos jogos de hoje. Olhando o contexto, elenco, desfalques e o comportamento real das equipes. Aqui é futebol analisado com contexto e leitura de jogo, não com achismo. Nós somos o Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa o Quem Vencerá, Jogos de hoje. Jogo 1. Atalanta e Juventus, jogo de mata-mata pela Copa, com contexto de alto nível técnico e margem mínima para erro, onde a gestão de risco pesa mais que imposição ofensiva. A Atalanta joga em casa e mantém competitividade elevada, enquanto a Juventus chega pressionada por controle emocional e necessidade de resultado. A escalação tende a ser titular, ou com rotação leve dos dois lados, sem desfalques estruturais que desmontem o plano de jogo, mas com impacto claro na fluidez ofensiva, especialmente em cenário de decisão única. Taticamente, a Atalanta mantém intensidade e volume, porém, encontra uma Juventus mais cautelosa, compacta e orientada ao controle dos espaços, reduzindo o risco de colapso mesmo fora de casa. O cenário é de alerta, jogo equilibrado, onde 1-1 se destaca como placar plausível, empate altamente funcional e derrota visitante pouco provável dentro da leitura estrutural. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2. Real Betis e Atlético Madrid. Jogo de Copa com nível competitivo elevado, onde o contexto favorece cautela e leitura estratégica acima de imposição. O Betis joga em casa e tende a ser agressivo nos primeiros momentos, enquanto o Atlético entra com foco claro em controle e sobrevivência fora de casa. A escalação do Atlético deve ser titular ou com rotação leve, preservando a espinha dorsal defensiva, enquanto o Betis mantém base titular, mas com menor margem de erro em transições defensivas. Não há ausência estrutural que force ruptura de modelo. Taticamente, o Betis busca posse e volume, porém encontra um Atlético compacto, experiente em jogos eliminatórios e altamente eficiente em reduzir espaços, tornando o empate um resultado natural dentro do desenho do jogo. Cenário de alerta. Equilíbrio alto. O 1-1 serve como placar plausível neste contexto, mando diluído pelo perfil do visitante e risco controlado para o lado do Atlético, com derrota visitante pouco provável. Jogo 3. Estrasburgo e Mônaco. Jogo de Copa com clara diferença de ambição competitiva, onde o Strasbourg atua em casa buscando intensidade e sobrevivência no confronto, enquanto o Mônaco entra com foco em classificação e controle do risco. O mando ajuda no ritmo inicial, mas não elimina o desequilíbrio técnico. O Mônaco tende a utilizar escalação titular ou mista leve, preservando estrutura ofensiva e equilíbrio defensivo, sem desfalques estruturais que comprometam o modelo. O Strasbourg mantém base competitiva, porém, com menor profundidade de elenco e dependência maior de execução coletiva. Taticamente, o cenário aponta para a pressão inicial do mandante e resposta do Mônaco em transições rápidas e gestão de posse, explorando espaços com mais qualidade e maturidade decisória. Cenário de alerta. Jogo com momentos de instabilidade. Mas temos 1-2 como placar plausível, cuja a vantagem estrutural é do visitante com risco controlado contra a derrota. Jogo 4. Bahia e Fluminense. Jogo de campeonato com contexto de equilíbrio competitivo, onde o mando de campo do Bahia pesa no ritmo e na intensidade, enquanto o Fluminense entra com leitura estratégica mais controlada e foco em gestão do jogo. Não é confronto de imposição clara, e sim de ajuste fino. A tendência é de escalações titulares ou mistas leves, sem desfalques estruturais que desconfigurem os modelos,
mas com possível impacto na fluidez ofensiva do Fluminense caso haja preservação pontual. O Bahia mantém base estável, dependente da execução coletiva. Taticamente, o Bahia busca pressão inicial e jogo apoiado, enquanto o Fluminense privilegia posse qualificada e controle territorial, reduzindo riscos defensivos e aceitando o empate como cenário funcional fora de casa. Cenário de alerta. Forças próximas. Mando parcialmente neutralizado e risco distribuído. O 1-1 reflete bem o placar plausível, com baixa probabilidade de derrota do visitante dentro da leitura estrutural. Jogos 5. Corinthians e Capivariano. Jogo de campeonato estadual, com diferença clara de contexto competitivo, onde o Corinthians atua em casa com obrigação de controle e imposição, enquanto o Capivariano entra com postura reativa e foco em sobrevivência. O mando pesa e reduz significativamente o espaço para a surpresa. A escalação do Corinthians tende a ser titular, ou mista leve, sem desfalques estruturais que comprometam o modelo, permitindo manutenção de intensidade e controle territorial. O Capivariano depende fortemente de organização defensiva e execução perfeita, com margem mínima para erro. Taticamente, o Corinthians deve dominar posse, empurrar o adversário para o campo defensivo e explorar bolas paradas e jogo pelos lados, enquanto o Capivariano tenta resistir em bloco baixo e transições esporádicas. Cenário controlado. Superioridade estrutural do mandante, onde 2-0 reflete bem como placar plausível, risco reduzido e baixa probabilidade de perda do resultado dentro da leitura estratégica. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia. Então, passa aqui de novo. E antes de sair, presta atenção. O próximo vídeo, com essa playlist que está aparecendo na esquerda aqui na tela, tem análises das mais recentes edições dos jogos de hoje. Jogo por jogo, sem achismo. Menos palpite. Mais leitura de jogo. Valeu!